Beleza Mortal. Livro 3. Coração Maligno. Escrito por Chelsea Cain. Gretchen Lowell, a beleza mortal, charmosa psicopata revelada em Coração Ferido, escapou da cadeia e das mãos de seu perseguidor Art Sheridan. Agora, voltou a matar. Ou será de fato ela responsável por mais uma série de assassinatos cruéis? A pica-carro era recente. Grossas e elegantes linhas vermelhas, feitas a lápis ou meramente riscadas. A mesma figura, desenhada repetidas vezes. Centenas de minúsculos corações, executados à perfeição com o que parecia ser um marcador vermelho. O coração era a assinatura de Gretchen. Ela o gravava em todas as suas vítimas. Gravara-o em arte. E agora, ela havia voltado. É com essa imagem perturbadora, registrada na parede de um banheiro de estrada, local onde também são encontrados vários olhos humanos boiando numa privada, que começa Coração Maligno, o desfecho da saga de Gretchen Lowell, a beleza mortal. Depois de capturar e torturar o policial Art Sheridan em Coração Ferido e viver um interlúdio quase romântico com ele em Coração Apaixonado, a psicopata de beleza tão impressionante quanto sua inteligência tem agora o esperado encontro final com seu oponente. Mas, antes disso, Art e a polícia de Portland terão de desvendar um aspecto inédito e horripilante do caso. A beleza mortal, por mais perigosa e perversa que seja, tornou-se uma celebridade. E, no mundo em que a fama é tão cobiçada, estar constantemente na mídia faz dela uma pessoa admirada. E fãs, como se sabe, tendem a copiar seus ídolos. Mas estaria este séquito doentio agindo inteiramente por conta própria? Ou a manipuladora Gretchen pode ainda ter algumas cartas na manga? Capítulo 41. Alguém havia apagado as luzes. Quando fugira para o corredor, Susan se deparara com uma parede de escuridão. Ela nunca experimentara um negrume como aquele. Ficou paralisada por um segundo, sem saber o que fazer. Correu para a esquerda, passando a mão ao longo da parede de concreto. A parede estava fria ao toque e cheia de buracos, onde pedaços de concreto haviam desmoronado ao longo dos anos. Ela concentrou-se naquilo. Evitava que se deixasse envolver pela escuridão. Em meio a todo aquele pretume, os ruídos a agoniavam. Pancadas nos canos. Água borbulhando. O som de suas botas no concreto. Ela ouvia as batidas de seu coração e sentia seu rosto latejar. Nunca respirara tão alto em toda sua vida. Todos os sons eram alguém surgindo atrás dela, alguém pronto para pousar a mão sobre seu ombro, puxar sua cabeça e cortar sua garganta. Ela ouviu uma vozinha dentro da cabeça. A voz era bastante parecida com a de Archie. Continua andando. Não entre em pânico. Sei. Pede ajuda. O telefone ficará em sua bolsa na sala da caldeira, junto com seus sprays. Mas Archie havia guardado seus celulares no porta-luvas. Susan fechou os olhos e concentrou-se em sua mão, deslocando-a sobre a parede. A tela escura de suas pálpebras lhe oferecia algum conforto. Era a sua escuridão. Sob seu controle. Ela forçou-se a clarear os sentidos, ignorar os ruídos do prédio, as batidas de seu coração e lembrar apenas o caminho que eles haviam feito para chegar até lá. O caminho que, se percorrido no sentido contrário, iria tirá-la dali. Tateou alguns canos pelos quais se lembrava de ter passado. Ela estava perto. Então sua mão roçou em alguma coisa. Ela parou e passou ambas as mãos pela parede. E encontrou uma maçaneta de alavanca. É a escada. Ela virou a maçaneta, empurrou a porta com o ombro, atravessou-a e fechou a porta atrás de si. A escuridão ali era de outra natureza. Susan conseguia distinguir a forma de seu corpo, o ângulo das escadas, e no topo das escadas, outra porta. Essa não estava hermeticamente fechada e, a intervalos, faixas de luz brilhante, límpida e maravilhosa brilhavam através de seu perímetro. Havia luzes acesas. Havia luzes no corredor no andar de cima. Ela subiu correndo as escadas, entrando no espaço iluminado por lâmpadas fluorescentes e cheio de mesinhas de centro, armários e biombos de geisha laqueados. Não parou. Continua a correr. Porta fora, rumo à noite e ao meio da rua completamente silenciosa, até o carro. Foi só então que percebeu que estava sem as chaves. Ela estava trancada do lado de fora. E não pôde deixar de pensar que o destino estava punindo por ter comprado aquele maldito chaveiro da beleza mortal. Descansou a cabeça sobre a lataria do Saab e lutou contra as lágrimas. Ele está contando com você. Ela uma vez havia feito uma matéria sobre um ladrão de carros. Ele havia roubado 200 carros até os 16 anos. Ela ergueu-se e começou a andar ao redor do carro, procurando por alguma coisa que ajudasse a entrar. Para arrombar um carro são necessários um calço de porta de borracha, um cabide de arame e um elástico. É preciso desentortar o cabide e dobrá-lo, formando um ângulo de 90 a cerca de 1,5 centímetros de uma das extremidades. Depois, enrolar o elástico ao redor da extremidade.
Prender o calço de porta no espaço onde a porta se une ao corpo do carro, para ter espaço para deslizar o arame para dentro. Quando o calço de porta não funciona, é preciso enfiar um calço de plástico menor primeiro, e então o calço de porta. Em seguida inserir o arame e usar a ponta de borracha para alcançar a trava na parte interna da porta. Aprendia-se muito fazendo matérias especiais para o jornal. A maior parte desse conhecimento não servia para nada. Susan pegou um pedaço quebrado do meio-fio e o arremessou pela janela do passageiro de seu carro. A janela se estilhaçou, espalhando cacos de vidro de automóvel pelo interior do carro. Susan enfiou a mão para dentro, abriu o porta-luvas e pegou o telefone que Jack Reynolds tinha dado a Archie. Ligou para o serviço de emergência. E ligou para Henry. Dessa vez, não ligou para o jornal. Capítulo 42. Susan afundou no banco do motorista de seu carro e esperou, como Henry lhe havia dito que fizesse. Havia removido a maior parte do vidro que caíra no assento, e sacudido alguns cacos extraviados da frente de sua camisa. Estava escuro sob a ponte. Susan desejou ter estacionado perto de um poste de luz. O carro balançava quando os caminhões passavam sobre sua cabeça. Ela sentiu-se quase grata pelo lamento da sirene se aproximando. Pelo jeito, quando alguém liga para emergência no meio da noite, eles ficam ansiosos e agem como personagens de Hill Street Blues. Susan ergueu a cabeça para dar uma espiada. Os policiais se aproximavam do armazém como compradores da Sexta-feira Negra no Walmart.8, entravam por todas as portas. Ela afundou no assento de novo até seu rosto estar perto da alavanca de mudança. Havia um antigo guardanapo da Burgerville no chão do seu carro fazia 2 semanas. Susan pegou e o pôs de encontro à face. Kairava a ketchup. Mais sirenes estavam chegando. O espelho retrovisor refletia as luzes vermelhas, brancas e azuis, enchendo o carro de cores que iam e vinham. Vai pro seu carro e fica lá até eu chegar, pedirá Henry. Promete. Susan brincou com a maçaneta. Mas nenhum daqueles policiais sabia onde estava a Art. Ela sim. E aí? Ela corre até lá e explica a coisa toda? Tentou imaginar a situação. Terminava com ela e Art presos por invasão. E se Art tivesse cortado o cara? Como eles iriam explicar isso? Murder. Ela olhou de relance para o telefone em suas mãos. Havia chamado a polícia de um telefone que Art conseguirá com um traficante. Talvez não tivesse sido a atitude mais inteligente. Ela estendeu a mão na direção do porta-luvas e procurou outro telefone que vira Art guardar ali. O alerta de mensagens estava piscando. Por que Art precisava de 2 telefones? Talvez aquele não fosse dele. Talvez ele o estivesse guardando para alguém. Ela vivia roubando o telefone das pessoas por acidente. Devia haver uns 3 ou 4 telefones rolando pelo seu banco traseiro. Devia haver telefones de disco até. A última faxina no carro havia sido há tanto tempo que não seria de se espantar. Ela apertou a tecla de resposta e a mensagem de texto apareceu. Como está se sentindo, querido? A garganta de Susan se apertou. Ela mal conseguiu firmar o dedo para percorrer o histórico de mensagens. Havia centenas de mensagens de texto. Todas do mesmo número. Todas com a mesma mensagem. Como está se sentindo, querido? Como está se sentindo, querido? Como está se sentindo, querido? Corrito. Era assim que Gretchen chamava a Art. Ela estava tentando fazer contato com ele. Susan examinou o histórico de chamadas. Constava um telefonema para o número que enviará as mensagens de texto. Ele havia telefonado para ela. Houve uma batida na janela do carro, e Susan quase deixou cair o telefone. Ela ergueu os olhos e viu Henry. Enfiou o telefone no bolso. Eu esperei no carro, disse Susan. Mostra onde ele está, pediu Henry. Susan saltou do carro e bateu a porta atrás de si. Henry já estava 5 passos à sua frente, e ela teve de correr para alcançá-lo enquanto se dirigiam ao armazém. As ruas no mercado eram largas e cheias de marcas de antigos trilhos de trem. Outra radiopatrulha se aproximou e parou, derrapando. Quando você chama a emergência, eles mandam mesmo um exército, disse Susan. Eu pedi reforços, disse Henry. Sem querer te decepcionar, mas a operadora que recebeu a ligação não achou muito confiável a informação sobre um perfurador maluco mascarado. Ela havia escolhido mal as palavras. Mas ela estava em pânico na hora. Claire Aparicio Correndo Devagar. Eles revistaram o porão, disse. Não acharam ninguém. Mas acharam isso. Ela ergueu um saco plástico contendo uma arma. E isso. Ela ergueu a bolsa vermelha de Susan. Susan pegou a bolsa. Henry lançou um olhar desconfiado em sua direção. Você já viu essa arma antes? Pergunto. Era a arma que Art conseguirá com Jack Reynolds. Susan tinha certeza. Eu não entendo muito de armas, disse.
Virou-se na direção de Claire. Como assim? Eles não encontraram ninguém. Eles encontraram a arma no local onde você disse que deveriam ir, a antiga sala da caldeira, disse Claire. Mas não tinha ninguém lá. Eles continuam revistando o porão. Depois vamos vasculhar andar por andar. Nós isolamos o prédio. Se ainda tiver alguém lá dentro, não vai sair. Você viu alguém sair? Henry perguntou a Susan. Eu estava escondida no carro, disse ela. Sentiu-se furiosa consigo mesma. Devia ter ficado de olho no prédio. Henry lhe pedirá para esperar no carro, não para se encolher de medo dentro do carro. Os fãs psicopatas de Gretchen sabiam que ela pediria ajuda. Claro que haviam fugido. Susan, disse Henry, segurando-a pelos ombros, isso é importante. Ela podia vê-lo tentando formular as palavras certas. Ele foi com eles? Perguntou por fim. Ou foi levado por eles? A pergunta era justa. Art tinha um histórico de sair por aí com lunáticos. Mas ele a havia tirado de lá. Sabia que eles eram perigosos. Eu não sei, respondeu Susan. Já não sabia mais do que Art era capaz. De qualquer forma, estou deixando Art fora disso por enquanto, disse Henry. Ele pode ter ido com eles, disse Susan. Se eles tiverem dito que o levariam até o Jeremy. Jeremy? Perguntou Henry. Jeremy Reynolds, disse Susan. Henry inspirou fundo e trocou um olhar com Claire. Jeremy Reynolds está envolvido nisso? O Art viu a foto dele no apartamento do Fintan English, disse Susan. Henry estava balançando a cabeça. Ele foi ver Jack Reynolds, disse. Susan deu de ombros com ar evasivo. As impressões do Art estão nessa arma? Perguntou Henry. Susan olhou para os pés e fez que sim com a cabeça. Se Henry fosse um personagem de história em quadrinhos, teria vapor saindo das orelhas. Claire baixou a voz. Vai lá para o seu lugar feliz, disse a Henry. Ele pôs as mãos nos quadris e ergueu os olhos para o céu noturno. Susan concluiu que mais valia contar tudo. As pessoas da seita, disse. Eles contaram que o Jeremy se lembra do que aconteceu. Com a Gretchen, quero dizer. Henry virou rapidamente a cabeça na direção dela. Isso é papo furado. O Art não achou, disse Susan. Um dos caras tinha cicatrizes no peito. Marcas de cortes. Um coração. E um padrão estranho de triângulos. Ele disse que o Jeremy tinha feito aquilo. Como ele podia saber sobre os triângulos? Perguntou Henry a ninguém em particular. Um policial ruivo usando um distintivo com o nome Vatley surgiu junto ao ombro de Henry. Desculpe, detetive, disse. Que crime nós estamos investigando aqui? Henry inclinou a cabeça na direção de Susan. Aggresso, respondeu. Woutley olhou lentamente para Susan. Ela havia deixado o guardanapo da lanchonete no carro. Ergueu a mão e tocou o rosto. O ferimento já não estava sequer sangrando. Ela se sentiu mal, como se fosse um fiasco. Você deve ser importante, disse Vatley, coçando o queixo. Isso é demais para acionar uma investigação de agressão. Susan lançou-lhe um sorriso cintilante. É mesmo reconfortante saber que nossa força policial age tão prontamente, disse ela. Pode voltar para o trabalho, disse Claire. Sem problema, disse Vatley, e virou-se e voltou para dentro do armazém. Henry debruçou-se sobre Susan. Ele não se barbeara, e a calva e o queixo exibiam a mesma penugem vespertina. Em todos os lugares que eu fui hoje, disse, encontrei você, em perigo até a ponta desse seu cabelo roxo. Eles queriam que eu e o Art nos envolvêssemos, disse Susan. Eles orquestraram isso. Henry ergueu as mãos, frustrado. A Gretchen está por aí, matando gente. Neste exato momento, não estou nem aí para Fintan English ou Jeremy Reynolds. E você também não devia estar. E se uma coisa estiver relacionada à outra? Perguntou Susan. Você está com sangue no queixo, disse ele. Susan limpou o local com o dedo, olhou para ele e enfiou o dedo na boca. O sabor era picante e adocicado. Ketchup, disse ela. Capítulo 43. A with acute RTI acordo flutuando. Via o chão poucos centímetros abaixo, paralelo ao seu corpo. Seu pescoço estava rígido, a cabeça doía, e suas costas e pernas pareciam pegar fogo. Os braços estavam estendidos, as pontas dos dedos, pouco acima do chão. Ele as ergueu. O esforço fez sua cabeça flutuar. O chão se moveu. Só que não era o chão que estava se movendo, era ele. Ele estava balançando. O movimento despedaçou-lhe o corpo, e uma dor feroz, da carne se abrindo, invadiu um segundo antes que ele apagasse de novo. Quando acordou novamente, a dor tornara-se uma queimação indistinta. Ele continuava suspenso sobre o chão. Ergueu lentamente um dos braços e estendeu a mão até a omoplata.
A pele sobre sua escápula estava tensionada como um tambor, esticada a 8 ou 10 centímetros para o alto, como uma tenda. Art deslocou a mão até o topo da pele estendida e encontrou um objeto metálico e curvo perfurando-lhe a pele. Gancho. Tentou se virar ou virar a cabeça para ver se podia arrancá-lo, mas não conseguia se mover sem sentir mais dores violentas. O homem mascarado aproximou seu rosto do de Art. Ele estava agachado ao seu lado, vestindo um roupão cinza marfanhado, o nylon ainda repuxado sobre o rosto. Quem sabe por quanto tempo estaria ali? Art mal tinha consciência do aposento ao seu redor. A iluminação era fraca. O chão, de concreto. Ele havia sido transportado. Art ergueu a cabeça para olhar ao redor, mas não viu mais ninguém, apenas um amplo cômodo vazio. Canos passavam no alto, e acessórios enferrujados para equipamentos extintos estavam presos ao teto. Não faz essa cara de enterro, disse o mascarado. O que você fez comigo? Pergunto Artie. Suspensão corporal, disse o mascarado. Ele se levantou e caminhou devagar em volta de Art, curvando-se para tocar os locais em que os ganchos perfuravam-lhe a carne. 6 ganchos nas costas, 2 em cada perna. Ele deu um pequeno empurrão em Art, que balançou e teve de controlar a ânsia de vômito. O truque é distribuir o peso igualmente, continuou o mascarado. Ou a pele se rasga. Art sentia-o checando o cordame. O corpo queimava a cada toque. Os ganchos estão presos a cordas de nylon, disse o mascarado. Ele tornou a posicionar-se diante de Art. Art enxergava seus pés descalços. As cordas, ligadas a um sistema de roldanas, que eu controlo. Art foi erguido mais alguns centímetros do chão. A dor da gravidade lutando contra os ganchos por seu corpo era assombrosa. Mais forte que qualquer coisa. Eu precisei tirar a sua roupa, disse o mascarado. Por causa dos ganchos. Sinto muito. O rosto de Art contraiu-se em meio à dor. Você está começando a me encher a paciência, disse ele. O mascarado estendeu a mão, pousou-a no ombro de Art e o firmou. Expire, disse delicadamente. Se você relaxar, acho que vai gostar. Isso não estava no manual da Gretchen, disse Art. Eu estou improvisando. Eu quero ver o Jeremy, pediu Art. O mascarado tornou a se agachar perto da cabeça de Art. Ele entende você, disse, as feições esmagadas pelo nylon concordando com ar pensativo. Acho que ele talvez possa ajudar, se você deixar. Eu estava pensando no oposto, disse Art. Ele brincou com algumas das cordas sobre a cabeça de Art. Vocês têm muito em comum. Eu quero ver ele, disse Art, que sempre gostara de Jeremy. Ele era um menino estranho, calado. Havia sido sequestrado por Gretchen Lowell. É provável que tenha testemunhado a tortura e o assassinato da irmã. Art sempre acreditara nas declarações de Jeremy de que não se lembrava do que havia acontecido por ter esperanças de que Jeremy não lembrasse, pois lembrar uma coisa daquelas, lembrar Gretchen, era estar completamente fudido. Tire a máscara e deixe eu te ver, Jeremy. Jeremy retirou a meia de nylon e largou-a sobre o chão de concreto. Você está muito fudido, moleque, disse Art. Capítulo 44. Susan tomou um gole de café morno em uma caneca zigue-lascada e clicou em outra pasta de fotos de fichas criminais no computador. Alguma coisa? Pergunto Claire. Vocês têm alguma foto só dos dentes deles? Pergunto Susan. Acredita em mim, se esse cara estiver no sistema, os dentes vão aparecer como característica identificadora. Os escritórios da Força Tarefa Beleza Mortal ficavam em um antigo banco que a cidade cedera quando Art Sheridan encerrará sua licença médica para perseguir o estrangulador das escolas. Da última vez que Susan fora até lá, Gretchen havia fugido da prisão, levando Art com ela. Eram 2 da manhã, mas não parecia, tal era o grau de atividade. Estava todo mundo lá, todos os detetives da Força Tarefa, até a recepcionista. Mapas internacionais cobriam as paredes, com taxinhas marcando cada avistamento, cada crime que pudesse estar relacionado a Gretchen. A força-tarefa no Herald talvez tivesse se entediado e aborrecido nos últimos meses, mas a verdadeira força-tarefa Beleza Mortal estava trabalhando com afinco. Havia 3 fotos presas no alto dos mapas. Todas as 3 pareciam ser fotos de fichas criminais. Uma delas, de uma jovem, 2, de homens de meia idade. Quem são? Pergunto Susan. Nossas vítimas, respondeu Claire. Todos os 3 eram desabrigados. O da esquerda se chamava Abby Farley. Ela levantou-se e caminhou até as fotos. Farley possuía uma longa barba grisalha e rosto envelhecido e cansado. Tinha 56 anos, disse. Foi visto pela última vez em dezembro de 2004. Era dele a cabeça que apareceu na mansão Pitoc. Ela tocou a foto do meio. O sujeito possuía cabelos claros na altura dos ombros e rosto longo e nobre. Jackson Beat, disse ela. Foi visto pela última vez em março de 2005. É até bonito, né?
Claire deu um passo à direita. A mulher que estava com ele no banco do Rose Garden se chamava Bryce Williams. Magra e de pele morena, ela sorria na foto. Desapareceu em 2006. A causa da morte é indeterminada, mas parece que os dois no banco foram esfaqueados. Susan olhou para os 3 rostos, vidas reduzidas a fotografias. Como vocês identificaram eles? Os desaparecimentos tinham sido informados, disse Claire, através da família. De amigos. De assistentes sociais. Nós tínhamos os arquivos dentários. Ela virou-se para encarar as fotos, ergueu a mão e tocou delicadamente o rosto de Bryce Williams. Alguém os apunhalou, removeu os olhos, enterrou os corpos por alguns anos e aí desenterrou. Os olhos foram conservados em um frasco com formaldeído. Ela abaixou a mão e virou-se de novo na direção de Susan. Os olhos da Bryce Williams foram colocados no Fintan English. Os outros foram jogados no banheiro da parada na estrada. Henry estava na porta da sala. Havia enrolado as mangas da camisa e trazia uma pilha de papéis nas mãos. A Gretchen não matou esse sem-teto. Não foi nem de longe tão terrível, disse. Então não foi a Gretchen, disse Susan. Ainda não estou pronto para descartar nenhuma possibilidade, disse Henry. Agora estamos vasculhando os registros do computador do Ai, o servente, para ver se ele entrava em sites relacionados a Gretchen, disse Claire. Pode ser que ele esteja envolvido com esse grupo. O rosto de Susan doía. Os paramédicos haviam irrigado e coberto com curativo o orifício em seu rosto, mas ninguém lhe oferecerá analgésicos. Ela ergueu a mão e tocou cuidadosamente a gaze branca. Tenta www.iartretienlovel.com, disse Susan. É o site que os malucos do armazém estavam usando. Claire Suspiro. Bom, disse. Obrigada. Virou-se na direção de Henry. Vou levar isso pro Martin, anunciou, olhando de relance mais uma vez para Susan. Se cuida, disse e saiu da sala. Henry espalhou os papéis sobre a mesa, diante de Susan. Essas são fotos de pessoas que fugiram de casa no ano passado, disse. Susan a reconheceu instantaneamente. Pôs a mão sobre uma das fotos. É ela. Tem certeza? Perguntou Henry. Susan examinou a foto com mais cuidado. O nome sobre a fotografia era Margaux Clinton. Eles chamavam ela de Pearl, disse Susan. Henry girou a foto e a examinou. Talvez seja um codinome, disse. Ela é de Eugene. Vou mandar alguém até lá para conversar com a mãe. E vou transmitir um anúncio para tentar encontrá-la. Quantos anos ela tem? Perguntou Susan. Henry olhou de relance para o relatório. 16. Houve uma batida na porta e um policial uniformizado entrou, seguido por Léo Reynolds. Léo vestia um terno de corte magnífico, sem gravata, camisa branca amassada aberta no colarinho, e seus cabelos escuros ainda estavam molhados do banho. 4 da manhã, e ele havia encontrado tempo para pôr abotoaduras. O lábio superior de Henry enrijeceu, e ele olhou de Susan para Léo e de volta para Susan. O que é isso? Perguntou Henry, por entre os dentes cerrados. Eu liguei para ele, disse Susan. Ele é o meu advogado. Henry ergueu uma das sobrancelhas na direção de Susan. Ele era ainda melhor nos olhares de reprovação do que a mãe dela. Susan encolheu-se um pouco na cadeira. Cadê o seu irmãozinho maluco? Henry perguntou a Leo. Não sei, respondeu Léo. Quero que ele fique fora disso. Acredite, se eu soubesse onde ele está, contaria. Henry deu um passo em direção a Léo. Nós precisamos conversar com o Jeremy, disse. Ele sabe quem são essas pessoas. Esperou um instante. Também preciso conversar com seu pai. Léo falou com voz gentil e sensata, porém firme. Meu pai está empenhando a considerável organização comunitária dele no sentido de localizar Jeremy neste exato momento, disse. Talvez seja melhor adiar uma entrevista. O Art confia no Jack, disse Susan com voz estridente. Ela não tinha certeza de que aquilo fosse verdade, mas precisava de Jack e de Léo Reynolds no momento. E Art também precisava deles. Henry esfregou o rosto com a mão pesada. Quando abaixou, a pele estava vermelha. Pousou ambas as palmas sobre a mesa e debruçou-se na direção de Susan. O Art se sente mal pelo Jack porque a Gretchen dilacerou e matou a filha dele, disse. O Art funciona na base da culpa. Seus olhos azuis eram implacáveis e estavam injetados de veias vermelhas. Se você ainda não entendeu isso, então ainda não entendeu nada. Nós vamos encontrar essa gente, disse Léo. Todos eles. Ele disse aquilo com uma confiança tão espontânea que Susan quase acreditou nele. Léo enfiou a mão no bolso de seu terno, retirou um pedaço de papel impecavelmente dobrado e o estendeu a Henry. É um hotel no centro, disse. O Jeremy estava hospedado lá até 3 dias atrás. Paguei a conta até hoje à noite. Se você quiser dar uma olhada no quarto, tem até meio-dia de amanhã, antes que os objetos pessoais dele sejam recolhidos. Henry pegou o pedaço de papel e o examinou. Piscou algumas vezes. Ok, disse. Susan ergueu os olhos para os 3 rostos na parede. Você não acha de fato que o Art iria embora com essas pessoas, acha? Perguntou. Você não sabe pelo que ele passou, disse Henry. Ela não sabia. Mas Jeremy Reynolds, sim. Você pode perder tempo tentando conseguir o mandado, ou eu, como a pessoa que pagou a conta, poderia deixar você entrar no quarto de hotel do Jeremy.
Qual é a pegadinha? Pergunto Henry. Leo Sorio. Companhia, disse ele. Capítulo 45. O Hotel Joyce era uma espelunca miserável no centro de Portland, perto do antigo Beco da Vaselina, assim chamado devido aos diversos bares gay. Tinha 4 andares, com uma fachada suja de ladrilhos marfim e toldo verde floresta envelhecido. Henry, Claire, Leo e Susan atravessaram as portas de vidro com esquadrias metálicas do hotel. Um cartaz tabelava o preço dos quartos entre $25 e $35 por noite. Um homem desdentado atrás do balcão da recepção bocejou quando os 4 passaram por ele. Quarto 426, informou Leo. Eles percorreram o saguão escuro e subiram as escadas revestidas de carpete marrom. As paredes já haviam sido brancas, mas agora exibiam um matiz bege. Os corrimãos e os balaústres haviam sido pintados de verde floresta. O quarto 426 ficava no 4º andar, descendo o corredor a partir da escada. Um adesivo na porta dizia: crianças precisam de ambos os pais. Leo inseriu a chave, empurrou a porta e todos entraram. Havia uma cama de casal, uma mesinha de cabeceira, uma comoda e uma TV Zenith antiga, com o nome do hotel arranhado na lateral, caso alguém tivesse a ideia de roubá-la. Bom, disse Claire, calçando um par de luvas de látex. Vamos dar uma olhada. Vocês não tocam em nada, rosnou Henry a Susan e Leo enquanto calçava seu próprio par de luvas. Susan perambulou pelo quarto. A cama estava feita, e 2 toalhas brancas, tantas vezes alvejadas que pareciam prestes a rachar se alguém as tocasse, estavam dobradas e arrumadas sobre a coberta, assim como uma xícara de plástico ainda na embalagem transparente e 2 barras de sabonete do tamanho de caixas de fósforo. Ele é organizado, disse Susan. Ninguém respondeu. Henry estava vasculhando a comoda. Claire, a mesina de cabeceira. Leo estava olhando pela janela, que parecia ter sido reforçada com tela de arame. Susan caminhou até o armário e o abriu. Não havia nada pendurado. Apenas 3 cabides de plástico, um vermelho, um branco e um azul. E dezenas e mais dezenas de fotografias de Gretchen Lowell. Pessoal, chamou Susan. Henry veio por trás dela. Ela reconheceu o autor da colagem. As bordas perfeitamente recortadas. Fora a mesma pessoa que havia feito a colagem na parede de Gretchen na casa de Fintan English. Eu disse para vocês que ele era obsessivo-compulsivo, disse Leo da janela. Você não estava brincando, disse Henry. Olha só isso, disse Claire. Susan e Henry giraram. Claire estava de pé diante da mesinha de cabeceira, lendo um bloco espiral azul maltratado. Me diz que isso é um diário, pediu Henry. Claire arregalou os olhos e balançou a cabeça. Não sei o que é isso, disse. Virou uma página. Desabafos. Cartas a Gretchen. E tem isso. Ela mostrou uma página com parágrafos escritos a lápis e o desenho infantil de um rosto de mulher. É uma reprodução de uma página do site Match.com. Uma mulher ali pelos 30 e tantos. Laura. Psiquiatra. O servente, disse Susan. Yorkshire. Os amigos disseram que ele tinha começado a namorar alguém. Talvez ele nunca tenha se encontrado com ela, disse Claire devagar. A Gretchen também não matou a Courtney, disse Susan. O Jeremy criou uma identidade e usou para induzir a cometer o assassinato. Ela estava zonza. Tudo parecia muito claro. O Jeremy era um mascarado. Henry virou-se lentamente para Leo. Quão maluco é o seu irmão? Pergunto. Leo continuou na janela protegida pela tela de arame, sem olhar para trás. Muito, respondeu. Capítulo 46. Susan estava sentada no carro diante do Hotel Joyce e tamborilava com os dedos sobre o volante revestido de pele de carneiro. Precisava encontrar Jeremy, e precisava encontrá-lo rápido, antes que ele fizesse alguma coisa horrível à Art. Olhou de relance para sua bolsa sobre o assento do passageiro. Dentro dela estava o telefone que Gretchen usará para enviar mensagens a Art. Ela estendeu a mão e a abriu para ver os celulares que havia guardado ali. O que Art conseguirá com Jack Reynolds? E o que receberá, de alguma forma, de Gretchen Lowell? O número do qual as mensagens haviam sido enviadas estava armazenado no histórico de chamadas. O que significava que Susan tinha um jeito de contatar Gretchen. Susan enfiou a mão na bolsa, apanhou o telefone e olhou para a tela.
Havia 24 chamadas perdidas e 15 novas mensagens de texto. Onde você está, querido? Onde você está, querido? Onde você está, querido? Gretchen também estava procurando por Art. O que queria dizer que não estava envolvida naquilo. Aqueles lunáticos haviam matado 5 pessoas. Ela tocou as teclas do telefone com a ponta dos dedos. Era uma ideia absurda. Mas Art já havia ligado para Gretchen. Estava bem ali, registrado no histórico. Eles já estavam se comunicando. Susan não sabia exatamente qual era o relacionamento de Art com Gretchen. Em todo caso, não sabia a extensão desse relacionamento. Gretchen era uma psicopata. Uma assassina. E era claramente má. Mas salvara a vida de Art. 2 vezes. Talvez repetisse a dose. Susan digitou uma mensagem. Art está em apuros. E apertou enviar. Susan olhou para o telefone em suas mãos enquanto a ampulheta girava e então desaparecia. Tinha a incômoda sensação de que acabará de fazer exatamente o que Gretchen gostaria. Do outro lado da rua, ela viu Léo Reynolds entrar em um Volvo prateado. Agarrou sua bolsa, saltou do carro, correu até sua janela e bateu. Ele ergueu os olhos, assustado, e baixou o vidro da janela. Você não está indo para casa, está? Pergunta Susan. Ele é meu irmão, disse Léo. É minha responsabilidade. Quero ir com você, disse Susan. Henry e Claire haviam chamado os peritos para examinar o quarto de Jeremy. Susan estava por conta própria, mas não sabia por onde começar. Leo hesitou. O Art é meu amigo, disse Susan. Salvou minha vida. Isso faz dele responsabilidade minha. Susan percebeu que ele estava analisando, o rosto azulado do brilho das luzes do painel. Ok, disse ele. Apertou um botão em sua porta, e ela ouviu o carro destrancar. Ela correu para trás do carro até o lado do carona e entrou. Para onde nós vamos? Pergunto. Está na hora de contar com a gentileza de elementos menores, disse Léo. Susan olhou para ele sem entender. Ele deu de ombros. Tenho amigos em lugares vergonhosos. Certamente que tem, pensou Susan. Capítulo 47. Essa é a posição super-homem, explicou Jeremy. É a que menos dói. E eu achei que combinava. Art Sheridan, o policial super-herói. Se aquela era menos dolorosa, Art ficou grato de não ter sido apresentado a nenhuma das outras alternativas. Sua cabeça doía muito, provavelmente por causa de tantos choques. Mas seus músculos, que também estavam trêmulos da dose massiva de corrente elétrica, haviam ao menos relaxado um pouco. Ele não conseguia erguer a cabeça o suficiente para enxergar muita coisa no quarto e se resignou a ficar ali pendurado, olhando para o chão. E tentou fazer Jeremy continuar falando. Todas as suspensões têm nomes, continuou Jeremy. Você pode ficar suspenso na horizontal, virado para cima, com ganchos no peito e nas pernas. Se chama coma. Igual aquele filme. Lembra da cena em que eles encontram todas as pessoas penduradas no teto? Ou então pode se pendurar pelas omoplatas, e vai ficar suspenso na vertical. Essa posição se chama suicídio porque se fizer direito, vai parecer que você se enforcou. Ele desamarrou o roupão e o deixou pender aberto. Estava-no por baixo, a virilha na altura dos olhos de Art. Havia raspado a região pubiana, e os testículos estavam enfiados em um anel de metal, esticados uns bons 25 centímetros. O plexo solar de Art doía só de olhar. Jeremy deixou o roupão cair no chão e pôs a mão sobre os testículos, erguendo-os para que Art os visse. Começou na minha primeira noite em casa, explicou. Eu queria sentir a dor. Então amarrei meus colhões na perna da cama e me inclinei para trás. Depois, vi algumas imagens na internet e comecei a fazer experiências com estiramento. Cordas, depois um pedaço de madeira e por fim anéis de metal. Ele indicou o anel que envolvia seus testículos no momento. Uso esse o tempo todo, disse. Não foi culpa sua, disse Art. Sobreviver. Você não podia ter feito nada para salvar sua irmã. É importante aquecer antes de cada sessão, disse Jeremy. Relaxer. Ele pegou um tubo de vaselina no chão, espremeu um pouco com os dedos e começou a esfregá-la em seus testículos e ao longo do pênis. Art desviou o olhar. Estou mostrando isso porque acho que vai te ajudar a entender, explicou Jeremy. Por favor, presta atenção em mim. Art ergueu a cabeça de novo. Jeremy estava semiduro. Havia um cano de aparência resistente no alto, do qual pendiam 2 cordas. Jeremy subiu em um banquinho de plástico, prendeu o anel ao redor de seus testículos em um gancho na extremidade de uma das cordas, tomou a outra corda nas mãos para controlar o peso e deu um impulso para trás, ficando pendurado pelos órgãos genitais. Seus testículos se estiraram 20 centímetros, e Jeremy inclinou-se lentamente para trás, soltando a corda de segurança.
Ficou pendurado ali, suspenso pela virilha, o rosto vermelho, as costas arqueadas, fazendo com que sua cabeça e seus pés ficassem no mesmo nível. Existem maneiras mais fáceis de se punir, Jeremy. Após alguns minutos, Jeremy ergueu a mão, segurou a corda na qual estava pendurado e usou-a para se sentar o suficiente para agarrar a corda de segurança. Seus pés tornaram a oscilar na direção do banquinho. Ele desenganchou os testículos, caiu no chão, curvou-se de lado e começou a se masturbar. Já não parecia mais ter consciência da presença de Art. Não parecia se importar que ele estivesse ali. Não estava se exibindo para a Art. Tampouco estava sendo exatamente discreto. Quando gozou, seu corpo estremeceu e o jato da ejaculação foi lançado vários centímetros à frente, antes de pousar, uma pasta leitosa, sobre o chão de concreto. O garoto estava mais fudido do que Art pensava. Jeremy riu. Você devia experimentar, disse. Deitou de costas e secou as mãos nas coxas nuas. Duvido que já tenha sentido algo parecido. Gretchen fizera um estrago em Art. Mas se superara com Jeremy Reynolds. Quando você começou a lembrar? Perguntou Artie. Jeremy fitou o teto. Quando ela capturou você, respondeu. Agitou uma das mãos no ar, toda a imprensa. Isso trouxe de volta as lembranças. Flashes a princípio. Mas eles foram se completando. Deve ter sido horrível, disse Art. Jeremy virou a cabeça e olhou para Art. Você entende, não é? Ele entendia. Estava ao menos em uma posição sem igual para poder fazê-lo. Mas por outro lado, pensou Art, ninguém o via se pendurando pelos testículos. Ela matou a sua irmã, disse Art. Você precisa de ajuda. Existem pessoas que podem ajudar. Eu fui ajudado. Jeremy ficou de pé e colocou de novo o roupão sobre os ombros. Você pode me ajudar, disse. E eu posso te ajudar. Porque a gente sabe, não sabe? Ele aproximou os lábios do ouvido de Art. A gente conhece ela. A gente conhece a dor e o prazer. O universo inteiro é só um jardim de torturas, imenso e implacável. Com sangue por todo lado. Tudo bem, disse Art. Jeremy deu um pequeno empurrão em Art, que balançou para frente e para trás. Como você está se sentindo? Perguntou. Como uma marionete, respondeu Art. Jeremy estendeu as mãos para o alto e puxou o cordame, suspendendo Art. Art se enrijeceu, cerrando os punhos diante da dor, até ela se estabilizar. Expira, disse Jeremy. E foi o que Art fez. Jeremy aproximou a boca do ouvido de Art novamente. Sabe no que eu fico pensando? Perguntou. Quando eu tô pendurado ali e meus colhões parecem que vão explodir. Art teve a sensação de que aquela era uma pergunta retórica. Eu fico pensando em você fodendo a Gretchen, disse Jeremy. Fico pensando nela te machucando, te obrigando a fazer coisas, e então penso em você por cima dela, fazendo com força, virando ela do avesso, e quando você goza, é tão quente e tão duro que parece um punho dentro dela. Os olhos de Jeremy estavam fechados. Era tudo fantasia. Não era possível que ele soubesse que Art e Gretchen tinham tido um caso. Ficar assim de cabeça para baixo não faz o sangue correr para a cabeça? Perguntou Art, mudando de assunto. Você se acostuma, disse Jeremy. Capítulo 48. Léo Reynolds parou seu Volvo no estacionamento de uma boate chamada George's Dancing Baré, bem em frente a uma estátua de 9,5 metros de altura, em gesso pintado, de Paul Bunyan 9 no bairro de Kenton, na zona norte de Portland. A estátua fora erguida em 1959 para receber os visitantes da exposição do centenário do Oregon e da Feira Internacional do Comércio. Ele vestia calça cintada e dobrada na bainha, botas pretas de quase 2 metros de altura, camisa xadrez preta e vermelha, e apoiava-se sobre um gigantesco machado. O sol começava a se elevar e o céu vermelho amarelado fazia com que a fachada bege simples do Dancing Baré parecesse especialmente abandonada. Paul Bunyan olhava-os com um ar malicioso do outro lado da rua. Art estava com Jeremy, e ela estava indo a uma boate de striptease. Susan olhou para seu celular com ceticismo. Eram 5 da manhã. Boate alguma ficava aberta até tão tarde. É uma festa particular, explicou Léo, saltando do carro e encaminhando-se à entrada da boate. Susan o seguiu. Um letreiro em plástico preto e laranja anunciava muito claramente que a boate estava fechada. Susan estava prestes a dizer alguma coisa do tipo, viu? Eu te disse, quando Léo pegou seu BlackBerry e teclou um número. Sou eu, anunciou. Aqui fora. A porta se abriu quase de imediato e um homem colocou metade do corpo para fora, com a mão na maçaneta pelo lado de dentro. Era enorme, tinha barba e vestia camisa quadriculada de flanela. Susan deu meia volta e olhou de novo para Paul Bunyan, e de volta para o sujeito. Fazem muito isso comigo, disse o homem, dirigindo-se a Susan. Sorriu, revelando um dente de ouro na frente, e pousou a mão pesada sobre o ombro de Léo. Como é que vai, Léo?
Perguntou, abriu a porta e gesticulou para que entrassem. A porta abria-se para uma passagem estreita, revestida de painéis de madeira. Posteres promovendo a noite dos iniciantes e ofertas para conhecer essa ou aquela garota mais de perto cobriam as paredes. Paul Bunyan ficou para trás, acomodando-se perto da porta e voltando a ler um exemplar de Biblioteca de O Céu que Nos Protege. Como todas as boates de strip a que Susan já fora, aquela cheirava suor, cigarro e cerveja. O carpete marrom estava caindo aos pedaços. As paredes haviam sido manchadas por décadas de fumaça de cigarro. Havia apenas alguns clientes, 2 sujeitos de meia-idade vestindo casacos de moletom no bar e mais 2 no pequeno palco, onde dançava uma mulher de calcinha preta rendada. A mulher tinha seios volumosos e imensos mamilos cor de vinho. Seus mamilos eram maiores que o seio inteiro de Susan. Eles arremetiam e oscilavam à medida que ela se movia. Susan sentia-se fascinada. Estava tocando milkshake aos berros. Um subwoofer quebrado fazia os graves vibrarem. Ninguém dava a impressão de estar muito feliz. Para uma festa particular, não parecia uma ocasião muito festiva. Léo não parou. Tomou-a pela mão e conduziu-a, para além do bar e de várias mesas, à outra parte da boate. Havia um imenso palco, com uma trave de metal e uma mulher totalmente nua. Vários homens fumavam sentados na beirada do palco. Uma garçonete de shorts curtos e camiseta amarela apoiava-se na parede. Ela sorriu quando avistou Léo. Pouco depois do imenso palco, havia um terceiro palco, perto do fundo do bar. Este possuía uma armação ao redor de todo o seu perímetro, mas apenas um cliente, um negro de 20 e poucos anos, parecendo um integrante de gangue de rua, estava sentado com uma pilha de notas e uma cerveja à sua frente. A dançarina no palco estava totalmente nua. Seus seios eram de um tamanho mais normal, o corpo, delgado e firme, e a depilação, absolutamente completa. O cabelo no topo da cabeça era tão louro, comprido, exuberante e suavemente cacheado que Susan achou que fosse peruca. Havia uma trave de metal no meio do palco, e a dançarina saltava, encaixando-se nela de pernas abertas a 1 metro do chão, e girava, as costas arqueadas, um dos joelhos dobrados, os dedos dos pés pintados e apontados, o cabelo flutuando atrás, os seios em posição de sentido. Ah, silicone, pensou Susan. Tira o olho, disse Léo. Susan correu. Eu gostei do cabelo dela, disse. Léo levou Susan até o palco. Ela tentou endireitar a postura a fim de parecer mais alta, e arqueou as costas, para que seus seios 42 sobressaíssem um pouco. Quando chegaram, Léo largou-lhe a mão e deu um tapinha no ombro do marginalzinho. Ele olhou de relance para Léo e arregalou os olhos turvos. E aí, cara, disse. O que é que manda? Olhando melhor, Susan viu que não era marginalzinho coisa nenhuma. Estava mais para garoto de faculdade fazendo pose. Calcas largas. Agasalho esportivo. Suéter dos Blazers. Mas o seu jeito não era de favelado. Aquele garoto não tinha crescido em Detroit, Compton, nem mesmo na zona norte de Portland. Aquele garoto devia ter jogado basquete na Lake Oswego High. Susan apostaria tudo nisso. A dançarina saltou e deu outro giro na trave. Tinha uma estrela tatuada no alto do pubis. Estava tão próxima que Susan teve de dar um passo atrás para evitar ser atingida no rosto pelo cabelo dela a cada saracoteada. Posso dar uma palavrinha com você? Pergunta Leo. O negro franziu o senho e então deu de ombros. Claro, primo, respondei. Ergueu-se, ajeitou as calças, lembrou-se da cerveja, virou-se e pegou-a. A dançarina foi ao chão de pernas abertas diante deles e agitou os cabelos. Ela era bonita. Susan tinha esperanças de que fosse feia. Seria mais justo se ela fosse toda gostosa, mas tivesse um rosto esburacado, inexpressivo. Oi, Léo, disse a dançarina. Oi, Star, disse Leo. Susan examinou estar à procura de imperfeições. Ela tinha um pouquinho, bem pouquinho, de celulite logo abaixo da bunda. Era o máximo que ela iria achar. Susan e o arremedo de marginalzinho seguiram Léo até uma mesa entre os 2 palcos e se sentaram. Susan acendeu um cigarro, deu uma tragada e o depositou no cinzeiro de plástico preto com o logotipo do camelo no centro da mesa. Essa é a Susan, disse Léo ao negro. A música estava alta e ele precisou gritar para se fazer ouvir, mas, de alguma forma, dava a impressão de não estar sequer erguendo a voz. Ela é repórter do Herald. Virou-se na direção de Susan. Você pode chamá-lo de primo, disse Léo. Vocês são primos? Pergunta Susan. Eu sou adotado, disse o negro. Léo pegou o cigarro no cinzeiro e deu uma tragada. Isso é confidencial. Ele olhou para Susan. Certo, Susan. Ela fez que sim com um aceno de cabeça. Não fazia ideia do que ele tramava. Bem por baixo do pano, disse ela. Fonte anônima. Totalment. O primo olhou para eles como se estivessem ambos loucos. Tomou um gole de cerveja e colocou o copo na mesa. Estou procurando um pessoal, continuou Léo. O Jeremy está envolvido em alguma coisa. Eu quero achar ele e o pessoal que está com ele. Isso vai sair no jornal amanhã. A polícia vai divulgar a foto dele, a da garota e retratos falados dos outros. O primo piscou na direção de Léo. Você quer que eu ajude a polícia a encontrar o seu irmão? Susan, pediu Léo, descreve os amigos do Jeremy pro meu colega aqui. Susan vasculhou a bolsa e pegou seu bloco de anotações.
Vou pôr no papel para você, disse ela, e descreveu o sujeito de dentes pontiagudos, o perfurador mascarado, os dois caras grandes, anotando à medida que falava. Então arrancou a folha do bloco espiral e entregou-a a Primo. ¿Parece familiar? O Primo pegou a folha de papel e a examinou. Esse pessoal cheira? Léo deu outra tragada no cigarro de Susan. Acho que eles circulam nesse meio, sim. Susan pousou a ponta da caneta na página em branco do bloco e se inclinou para frente. Você é traficante? Perguntou ao Primo. Ele recuou 1 centímetro. Você disse bem por baixo do pano, fontes anônimas. Susan deu de ombros e fechou o bloco. Fique ai curiosa. O Primo virou seu último gole de cerveja e acenou na direção da garçonete, que continuava apoiada contra a parede. Sou intermediário, disse. Você vende o quê? Pergunta Susan. Léo suspirou e abandonou a cabeça nas mãos. O Primo sorriu. Cocaína, disse, encolhendo os ombros. Pedra, não pó. Eu passava pó, mas aí fica todo mundo te ligando quando o bar fecha e você não consegue dormir. Ergueu o dedo no ar para dar ênfase. A galera do crack tá na cama às 11. Ele enfiou a mão no bolso do casaco Adidas, tirou um pequeno saco plástico e jogou o pó branco sobre a mesa. Quer um pouco? Pergunto. Susan tentou mostrar indiferença. Não, respondeu. O Primo estava ocupado, separando para si uma grossa carreira. Léo? Perguntou, sem erguer os olhos. Não, disse Léo. Você é que manda, Primo, disse. Ele tinha um canudo de plástico verde, cortado no tamanho aproximado de um dedo mínimo. Cheirou a carreira e jogou a cabeça para trás um instante, tapando o nariz. Quando baixou de novo a cabeça, seus olhos estavam úmidos e ele exibia um largo sorriso. Agitou o canudo na direção de Susan. Tem certeza? Que se foda, disse Susan. Não cheirava desde a faculdade. Estava cansada. Não iria para a cama tão cedo. Arrancou o canudo da mão dele, e ele riu e separou uma carreira. Tem certeza de que quer fazer isso? Pergunta Leo. Susan debruçou-se sobre a mesa, tapou uma das narinas e inalou. Sentiu a queimação, fechou os olhos e franziu o rosto. Sua cavidade nasal parecia em chamas, como se ela tivesse cheirado clorox. O fundo de sua garganta se encheu de um muco nojento e amargo. Ela demorou um instante para identificar o gosto. Gasolina. Forçou-se a engolir algumas vezes e apertou as narinas, mantendo-as fechadas. Uau, disse. É bem pura, disse Léo baixinho. Quando ela abriu os olhos, o Primo ainda se balançava para frente e para trás na cadeira. Ela sentiu uma onda de energia. Aquaimaco Peru. O gosto ruim na boca diminuiu. Seu rosto e seus braços começaram a formigar. Era melhor do que ela lembrava da época de faculdade. Crack é assim? Pergunta Susan. Você acha que eu já usei crack? Perguntou ele. Porra, garota. Não chega nem perto dessa porra. Você chega perto disso e a sua vida tá acabada. Léo apagou o cigarro de Susan no cinzeiro camel. Acha esse povo, disse ao Primo. É importante pro meu velho. Bota a boca no mundo. Quero que saibam que a gente tá procurando eles. Virou-se para Susan. Vambora, disse. Antes que você acabe fazendo todo mundo ir preso. Eles se levantaram, e Susan seguiu o rumo à porta. Você tem amigos interessantes, disse ela. Meu trabalho pede muito entrosamento com a comunidade, disse Léo. Eles deram mais alguns passos. Com a Star também? Pergunta Susan. Os olhos de Léo se desviaram, e ele fez um movimento ambíguo com a mão. A gente trepou umas 2 vezes, disse. Susan sentiu a decepção embrulhar-lhe o estômago. O que era a imbecilidade da parte dela? E daí que ele tivesse trepado com uma stripper gostosa e siliconada? Susan tinha mais com o que se preocupar além de outra paixonite fora de hora. Precisava concentrar-se em encontrar Archie. Eles passaram pela porta do camarim das dançarinas. Uma placa verde de sinalização de rua na porta dizia Beco das Strippers. A mente de Susan movia-se 1 quilômetro por minuto. Léo Reynolds mal sabia que ela existia. Não sexualmente. Seu cabelo era roxo, e seu corpo, igual ao de um garoto de 10 anos. Ele trepara com strippers e era, ao que tudo indicava, uma espécie de advogado do tráfico. Sua irmã fora assassinada. Seu irmão era parte da sanha assassina de um fã-clube pervertido de Gretchen Lowell. E seu pai era um chefe do tráfico. Léo levará a polícia ao quarto do irmão. Ele estivera lá. Tomara conhecimento da colagem, do bloco de notas. Agora todo mundo iria saber. O rosto de Jeremy, sua história, sua família estariam em todos os noticiários. Não seria bom para os negócios. Havia alguma coisa errada. Eles passaram pelo Paul Bunyan porteiro e saíram rumo à luz das primeiras horas da manhã. O céu inteiro brilhava em tons tangerina, banhando de luz brilhante a estátua de Paul Bunyan, do outro lado da rua, o que tornava ainda mais parecido com o assassino do machado. Eram quase 6 horas. Fazia mais de 5 que Archie estava desaparecido. Enquanto caminhavam em direção ao carro, Léo lhe estendeu um lenço branco perfeitamente dobrado. Seu nariz está escorrendo, disse. Susan fungou e enxugou o nariz com o lenço e o devolveu. Ele ergueu uma sobrancelha diante do lenço sujo, mas dobrou-o e tornou a guardá-lo no bolso.
Quando chegaram ao carro, ele abriu a porta para ela entrar. Seu pai sabe que você está ajudando a polícia? Pergunta Susan. Ele fechou a porta, circundou o carro por trás e se sentou no banco do motorista. Olhou para ela. Sabe, respondeu. Você faz alguma coisa sem a aprovação do seu pai? Pergunta Susan. Léo deu partida no carro. Ele não aprovaria você. Capítulo 49. O efeito da coca passará e Susan precisou de muita força de vontade para parecer razoavelmente alerta. Ian passará a fazer as reuniões editoriais em seu escritório, em vez da sala de reuniões, de forma que podia se sentar atrás da escrivaninha e fazer com que todos olhassem para ele, intimidados pela sua autoridade. Havia só 2 cadeiras extras no escritório de Ian, e 6 repórteres compareceram à reunião, o que significava que 4 estavam de pé ou sentados no chão. Susan costumava chegar cedo para pegar uma das cadeiras, mas fora direto para o jornal depois que Léo a deixará no carro, e só havia sobrado espaço no chão. Então, dizia Ian, aparentemente o que a gente tem aqui é um culto a uma serial killer. Todas essas pessoas são de interesse para os assassinatos recentes que nós estávamos atribuindo à beleza mortal. 2 foram identificadas. Ian possuía um quadro branco que trouxera da sala de reuniões e colocará atrás de sua escrivaninha, para anotar ideias para as reportagens e então as descartar com uma cruz ou circulá-las, e onde havia pregado fotografias de Jeremy e Pearl. Jeremy Reynolds. De Lake Oswego. O pai dele é manda-chuva do ramo imobiliário e do capital de risco. Marco Clinton. 16 anos. De Eugene, fugio de casa. Ele manteve a caneta suspensa no ar. Quem são? Como foram ficar do jeito que estão? Também temos 3 vítimas. As fotos das vítimas não se achavam no quadro. Vamos incluí-las numa matéria sobre a vitimização do sem-teto. Brigas de rua, violência contra transeuntes, etc. E, obviamente, acho que chegou a hora de analisar a nossa fixação cultural na Gretchen Lowell. Susan correu os olhos pela sala. Era perfeita, pelos padrões de um escritório de jornal. Uma bandeira do New York Yankees na parede. Um pôster do filme Ausência de Malícia. Um exemplar emoldurado do Herald do dia do nascimento de Ian, 1963. Meu Deus, que velho. E 2 pilhas de jornais que batiam na cintura. Em um quadro de avisos na parede, ao lado do anúncio de 5 anos atrás da sua conquista de um Pulitzer, Ian a fixar uma citação que rabiscara em um pedaço de papel fino. Milhões viram a maçã cair, mas Newton perguntou por quê. Bernard Baruch. Ao lado dela, havia uma charge da New Yorker, de um suposto Art Sheridan sentado em um bar. O garçom está lhe entregando uma bebida e dizendo, Gretchen Lowell quer te pagar uma cerveja. Eu sei a resposta, disse Susan. Ian, que discursava sobre o papel do anti-herói na sociedade, parou de falar e baixou os olhos na direção dela, irritado. Eu sei a resposta, Susan tornou a dizer. Perdeu. Disse Ian. Fomos nós que fizemos isso, disse Susan. Fomos nós. As paredes no Herald eram finas como papel, e qualquer coisa mais alta que um sussurro era ouvida por todo mundo. Ela não estava nem aí. Nós enaltecemos a Gretchen Lowell, disse Susan. Nós transformamos ela em celebridade. Ian ficou completamente imóvel, a caneta ainda no ar. Ele sempre ficava completamente imóvel quando estava irritado. Susan não estava nem aí. Tinha um buraco na bochecha, Art estava desaparecido, ela se encontrava no meio de uma reunião idiota de jornal, de qualquer forma, todos eles seriam despedidos. Tem gente lá fora que acha que ela é uma heroína, disse ela. Olhou em torno, na direção de todos. Os que estavam sentados no chão, os que se apoiavam na parede, desajeitados. Derek estava sentado em uma das cadeiras. Derek quase nunca conseguia uma cadeira. Susan ficou imaginando quão cedo ele tivera que chegar para ter conseguido. E por quê? Ninguém queria estar ali. Aquilo era uma piada. Susan descruzou as pernas e se levantou. Eles têm site sobre ela, disse. Atualizam a página dela na Wikipédia. Escrevem ficção sobre ela. O áudio do telefonema que ela deu quando se entregou, alguém fez um remix e criou um clipe, que tá no YouTube. Existem camisetas como o rosto dela e o coração a beleza mortal escrito. Ela enfiou o pé em uma bota e calçou a outra. E não só camisetas. Macaco es de bebê. A Skiri colocou a Gretchen na edição Mulheres que Amamos no ano passado. Eu digitei o nome dela no eBay e descobri que alguém estava vendendo um jogo de bisturis que supostamente foram usados para cortar alguma vítima. Os lances alcançaram $900. Ali estava ela, nariz escorrendo, curativo no rosto. Estava mais que demitida. Estava demitida e meia. Estava na lista negra. Mas não conseguia parar. Aquilo tudo simplesmente foi saindo. Nós é que jogamos tudo isso lá fora, disse ela, agitando uma das mãos. Uma matéria atrás da outra. A mesma merda sempre.
Qualquer coisa para ter uma desculpa para publicar a foto dela, porque todo mundo sabe que a foto dela aumenta em 25% circulação em bancas. Se não tinha notícia, a gente procurava um motivo para falar dela. Como fazer uma fantasia de Halloween da Gretchen Lowell? Ela forçou uma risada e enxugou o nariz com o pulso. Essa eu que escrevi. Ian fechou a caneta e colocou-a sobre a escrivaninha. Fez isso com um pouco mais de força que necessário, e a caneta rolou pela escrivaninha, caindo sobre o carpete. Ninguém se mexeu para pegá-la. Ninguém se mexeu 1 milímetro. Nosso negócio é vender anúncios, disse Ian. Se a gente vende mais jornal, pode cobrar mais caro pelos anúncios. A Gretchen Lowell vende jornal. O Baltimore Sun, o Chicago Tribune, o Los Angeles Times, todos foram estripados. Você quer que o Herald seja vendido? Ou prefere escrever uma reportagem que um monte de gente vá ler, para que o departamento de publicidade possa ir até Starbucks e convencer eles a publicar anúncios de 1/4 de página na nossa mídiazinha moribunda? Porque você tanto pode vender anúncios de Frappuccino como vender Frappuccino. E aí, você quer ser repórter de jornal ou funcionária da Starbucks? Eu quero ser jornalista, disse Susan. Aquilo soou absurdo já no instante em que ela disse. Alguém encostado na parede riu. Então escreve uma matéria sobre por que você recebeu tratamento para um ferimento por perfuração no mercado hoje às 2 da manhã. E aí pode escrever 190 centímetros sobre a nossa obsessão cultural pela Gretchen Lowell. Tudo isso aí que você disse, pode colocar no texto. 190 centímetros. Pergunto Susan. Você acha que consegue preencher esse espaço? Pergunto Ian. Com certeza, respondeu Susan. Então vai, sai daqui, disse Ian. Ela olhou para Ian. Talvez ele não fosse um completo idiota no final das contas. Um dos outros repórteres ergueu a mão. Posso ir? Pergunto. Nem pensar, disse Ian. Susan saiu da sala e fechou a porta antes que Ian mudasse de ideia. Capítulo 50. Henry não conhecia ninguém que traçasse um perfil criminal melhor do que Annie Boyd. Ela fora a terceira que o FBI mandara para trabalhar na força-tarefa Beleza Mortal e passara meses seguidos em Portland, longe do marido e dos 2 filhos. Henry ligou para ela de uma mesa no Taco Del Mar, no Boulevard Martin Luther King Jr. A banca de tacos ficava em um antigo posto de gasolina. Tudo em Portland ficava em um antigo alguma coisa. Os escritórios da força-tarefa ficavam em um antigo banco. Era possível comprar um hambúrguer e ver um filme em uma antiga escola primária. Até mesmo a antiga fábrica de cerveja Henry Vineyards no centro da cidade dera lugar a vários condomínios ecológicos. Tudo era readaptado. Os habitantes de Portland adoravam reciclar. Eram 11 da manhã. 2 da tarde em Virgínia. Henry ligou para Anne. Ela atendeu de imediato. Henry, disse ela. Ela foi presa? Não, respondeu Henry. Não. Dava para ouvir a barulheira de cozinha e de meninos adolescentes ao fundo. Bom, disse ela, você não tá ligando para me pedir dicas de moda. O que você lembra sobre o Jeremy Reynolds? Pergunto Henry. Espera 1 minuto, disse Anne. Henry ouviu uma porta se fechar e a linha ficar silenciosa. Você não quer me contar o que está acontecendo? Perguntou ela. O Art saiu do hospital, disse Henry. Ele pode fazer isso, Henry, disse Anne. Ele estava lá por vontade própria. Uma mulher saiu da loja com um burrito, procurou um lugar para sentar do lado de fora e decidiu-se por um bem longe de Henry. Tem um grupo de, sei lá, ele pousou a testa na mão. Estava quente, ele estava sem casaco e sentia o suor acumulando-se sob seu coldre de ombro. É uma espécie de fã-clube da Gretchen Lowell. Que merda, como o mundo estava ficando estranho. Eles entraram em contato com um merda que estava doido para ter o baço removido. Distúrbio de identidade da integridade corporal, disse Anne com um assovio. Nunca ouvi falar de ênfase em um só órgão. Henry fez um gesto de indiferença com a mão. Não importa. Eles fizeram contato pela internet. Os caras retiraram o baço para ele. Só que ele morreu. Por quê? Sabe como é? Esses porras não são médicos. A mulher com o burrito fingia ler um exemplar do Portland Mercury, mas olhava de canto de olho para ele o tempo todo. A Susan Ward achou o corpo, graças a uma pista anônima. O Art descobriu quem era o garoto, graças a uma pista anônima. É uma confluência interessante de pistas anônimas, disse Anne baixinho. Eu ia dizer isso, concordou Henry, mas sem tanta pompa. Continua, pediu Anne. Acaba que o garoto morto era amigo do Jeremy Reynolds, o irmão da Isabel Reynolds. Henry assentiu com um movimento de cabeça, embora Anne não pudesse vê-lo. Aparentemente, ele faz parte do fã-clube. Ontem o Art saiu do hospital, foi ver o Jack, pediu a ele para encontrar o Jeremy e conseguiu uma arma. De noite, ele e Susan Ward foram a uma reunião do clube, ou qualquer porra dessas.
Eles estavam esperando os dois, disse Anne. Claro que estavam. Henry deu um soco na mesa. Deram pistas anônimas aos dois para que fossem até lá. A Susan teve o rosto perfurado. O rosto perfurado? Her gun to Anne. Com uma agulha de piercing, disse Henry. A mulher do burrito largara o Mercury e agora o encarava abertamente. O líder do grupo, que estava usando, presta atenção, uma meia de nylon na cabeça, queria que o Art cortasse ele. Pelo menos 2 desses babacas entalharam o próprio tronco, ao estilo Gretchen. O Art concordou se eles deixassem a Susan ir embora. Ela fugiu, acha que ouviu o Art gritar, mas pode ter sido qualquer outra pessoa. Me ligo. Mas quando nós chegamos lá, todo mundo tinha sumido, inclusive o Art. A arma tinha ficado no chão. E você acha que o Art foi com eles, por vontade própria? Não sei, respondeu Henry. Achei que ele estivesse se recuperando. Mas é um fã-clube da Gretchen Lowell. Ele é meio que sócio vitalício honorário. E se quisesse tirar o Jeremy Reynolds disso, ia fazer o que fosse preciso. Você conhece o Art. Ele sempre me pareceu muito protetor com o Jeremy, disse Anne. O garoto viu a irmã ser assassinada. Imagino que tenha lá os traumas dele. A mulher do burrito entrou na loja. Quando passou por Henry, ele apontou o dedo na direção dela, como se fosse um revólver. Portanto, agora a gente tem motivo para acreditar que essas pessoas estão envolvidas nas mortes recentes que aconteceram por aqui. Que sejam assassinos imitadores. Anne fez uma pausa. Vou te dizer uma coisa completamente antiprofissional, disse. Estou sentado na beirada da cadeira, disse Henry. O Jeremy Reynolds é perigoso, disse Anne. Não diga, disse Henry. Anne lançou um suspiro profundo. Ele sofreu uma fuga dissociativa. Sobreviveu a um trauma divisor de águas na vida dele. Com certeza ele está traumatizado, motivo pelo qual eu nunca tirei conclusões mais sombrias em nenhum dos meus relatórios. Henry não era psiquiatra, mas vira violência o suficiente para saber que ela fazia um estrago nas pessoas. Ele tinha acabado de ver a irmã ser assassinada, disse. A capacidade de empatia dele desapareceu, disse Anne. Êxito! E essa não é a minha opinião profissional. Minha opinião como psicóloga está nos relatórios. Fuga dissociativa. Minha opinião como mãe? O Jeremy Reynolds é perigoso. A Susan disse que a memória dele voltou, disse Henry. Contou a Anne o que Susan dissera sobre as gravações no peito aparentemente combinarem com as marcas no tronco de Isabel. Num garoto como Jeremy, disse Anne, sem o apoio adequado, isso pode enlouquecer. Ele procuraria estruturas alternativas de apoio, como a internet, o fã-clube, e procuraria pessoas com quem conseguisse conversar. Henry concluiu seu pensamento. Como o Art. A única pessoa que entende, Art havia deixado o hospital e ido para o porão à procura de Jeremy. Alguém certamente sabia do vínculo que havia entre ele e Jeremy. Alguém tinha que ter calculado que Art, sabendo de tudo porque Jeremy havia passado, faria quase qualquer coisa para salvá-lo. A Susan acha que o Jeremy era o homem mascarado, disse Henry. Bem, Dan, disse Anne.